Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Histórias que se Conectam. Eu sou a Babi Olá, sou Fabiola Silva. e a Eu Stefania sou esqueceu o nome dela. Stefanina Ela e tá no ela é Stefani, momento. e Ela ela é tá no Stefani, momento. Stefanina com nome novo, Stefanina deixa, É, deixa a vida. ela tá no momento Isso, as meninas se dela. apresentaram para mim, que às vezes eu esqueço quem eu sou. Eu tô com essa É. amnésia agora. Mas quem é que não se esquece, não é mesmo? Não podemos julgar. Então, o tema de hoje é Somos Espíritos Eternos. E aí, ai, vai bombar isso aqui, hein, gente? Nossa. Isso aqui já vai deixando teu comentário aqui, já vai largando teu dedinho na curtida, entendeu? Já vai seguindo a gente para mais. Libera aí desse dedo no compartilhar e manda isso para alguém. E vamos embora falar desse tema hoje, babadeiro, que Stefania não está aguentando, que é Somos Espíritos Eternos. E a Fabiola com a fumaça do incenso. É sobre isso. Gente, é natural isso acontecer aqui, né? Essas crises. É melhor crises do que Porque outras assim, ó, coisas. somos eternos. Só Gente, referência para quem assistiu o último episódio. tá, exatamente. Vai, Babi, continua. Fala aí sobre eternidade, né? O que é para você eternidade, Babi? Ser espírito eterno. Bom, primeiro, vamos começar com a coisa séria. Sim. Aqui, nessa galera aqui, a gente não acredita que essa coisa de morte exista. A gente acredita que Não, gente, nós a morte existe, né? O corpo físico morre. não a morte como a gente trata dela. Ah, sim. Sim. Não, isso. Não como é aí na Não caixinha. existe a morte como a gente trata dela. Aqui, no nosso rolê, a gente entende que essa coisa da morte ela não passa de uma ilusão. Porque se a gente trata a Ah, sim. morte como a finitude da alma, isso de fato para a gente aqui não procede, né? Acabou o episódio. Pesamos o clima do nada, entendeu? Fechamos a cara aqui e é isso. Beijo, siga para mais. Não, brincadeira. Inclusive, esse assunto, quem está assistindo, né, Babi, vai mexer com o sistema de crença das pessoas, vai mexer com o que aprendeu há muito tempo aí, porque é totalmente sair fora dessa caixinha que foi colocada pra gente. Então, assim, para mim, eu não entendia muito bem como que era, mas eu sempre acreditei que tinha algo além da morte que era falado para mim, né? E eu lembro, assim, muito bem, quando a minha avó veio falecer, eu me senti meio. Eu falava assim, como que eu tô sendo seca? Por que que eu tô sendo desse jeito? Todo mundo. Eu, eu pensava assim, ela só foi para outro plano, né? Porque a vida continua. E depois eu fui entender isso, né? Cada dia mais está vindo muito forte para mim, porque isso aqui é só uma experiência mesmo. A nossa consciência, ela é eterna, né? Então, o que a gente está vivenciando e aprendendo aqui vai ser levado para a nossa consciência, a gente vai expandir do outro lado. Por isso que muitas vezes as pessoas, e aí vou entrar na questão, não é nem religiosa, mas o que a gente vê é que espíritos morrem nessa fisicalidade e ficam presos na matéria ainda, Uhum. porque a consciência dela está presa aqui, os apegos está tão grande que fica presa na matéria e não consegue passar para o outro lado. É, e como que a gente sabe é que tem duas pessoas que adoram mexer com os mortinhos básicos, que é a Babi e a Fabiola. Então, vocês pegam muito caso assim, né? De cliente que estão a cara da Fabiola. Tá Fabiola, bom. Tava, feliz. tava tão bem o Adoro. episódio, tava tão bom o episódio. Agora tivemos que Eu falar tô dando bonito. exemplo, eu tô dando exemplo, né? É só um exemplo. Bem, tudo certo, querida? Tá bom. Boa, E aí? maravilhoso. Outro episódio Mas nós vamos falar sobre os mortinhos no campo. não, mas assim, mas a gente criar essa consciência que quanto mais a gente trabalhar, hoje eu vi um vídeo incrível, né, tudo conectado, que a mulher falava sobre o apego, né? Ela falava assim que o apego é muito além de, eu não quero ter casa, não quero ter carro, é realmente entender que a gente é um espírito eterno. A gente está aqui para experienciar e vai trazer coisas do nosso último podcast. Então, quem não viu, vai lá falando de manifestação, as coisas boas da vida, mas entendendo que quando acabar a nossa passagem aqui, a gente vai para um outro plano. E o que viveu aqui é esse desapego, entendeu? Deixou ir. Então, acho que eu falei assim: caraca, é isso. É muito isso, porque a gente fica pegado à matéria
E a gente esquece que o nosso espírito é eterno, que Sim. isso aqui é só uma passagem, vai. Ou a gente usa isso como desculpa, né? Todo mundo já sabe que eu sou a grande transformação em vida. Uh! Eu era uma plantinha murcha, agora estou ganhando flores. Com alguns espinhos, mas toda rosa tem seus espinhos. Não, mas é porque eu sempre usei muito disso para. Eu sempre, como que fala? Não sei se é deportou a palavra, né? Eu sempre peguei muito desses conhecimentos e usava ao meu favor quando era conveniente para mim. Então, quando chegou essa consciência dessa eternidade, aí tudo que eu ia fazer, eu falava, dá certo, essa vida tem outros aí, tá tudo certo. Pra quê? Ah, não, por que que eu vou investir tanto nisso? Então, vamos pra praia, viver da minha arte. Aí eu lembrei que eu não tenho arte, e é só aqui e agora. E que você não tem praia Exatamente. aí também. Exatamente, aqui não tem praia. Ótimo. Bem lembrado. Não tem nenhum dos dois. Mas eu usei muito isso por um determinado período para realmente me esconder atrás disso, de tipo, outra coisa que eu falava muito também, que eu adorava era. Ai, gente, como chama aquele negócio de karma lá de. Ai, um dia eu ouvi uma palavra, Ah, tá, esqueci o negócio do karma lá, já nem lembro mais. E aí aquilo me deixou muito revoltada, porque eu falava, como assim? Então, quantas vezes eu vou repetir esse erro aqui? Se eu já repito isso tantos anos, então tá, então agora eu vou tacar fogo de vez mesmo e repito mais uma vez. Como assim? Como se fosse aquela repetição de série, né, na escola. Então tá, então eu reprovo aqui mais uma vez, depois eu volto aqui, faço de novo aqui essa matéria aqui, né, essa escola terra, e é isso. Até que aos poucos foi chegando a consciência de que não era bem assim. Talvez se eu reprovar, o ano que vem não tenha esta série. E aí eu fui entendendo mais. Sim. Vai falar, O Stephanie? Porque silêncio, pela você primeira ficou. vez. Não, acho que Jesus Ah, mas passou por aqui. Ou então a gente aprendeu com o ser mais sábio desse podcast, que é o Buda atrás de Stephanie. A gente aprendeu o silêncio. não, tá O mostrando só silêncio. a rosa hoje, viu? Atrás de você. O Buda hoje nem quis chegar. Ele falou, chega. Mas isso é muito Ele real, não né, Fabíola? autorizou imagem. Não autorizou, não. Ele tá aqui caladinho observando a gente. É, isso. Mas isso é muito real. As pessoas ainda estão apegadas nessa vida, porque o sistema de crença delas acham que é só, por mais que né, vai finalizar o ciclo aqui, a morte vai vir e vai encontrar Jesus, Deus lá no outro lado, tá tudo certo. Só que as coisas não é assim. A nossa consciência expande para o outro lado. Então, sim, a gente cria até a nossa realidade do outro lado, né? Uhum. Então, olha que loucura. Então, assim, se você tiver naquele sistema de crença de, ai, essa casa é minha, isso é meu. Tô dando esse exemplo de apego mesmo, né? Isso é meu. Aí quando você falece, você fica aqui nesse meio, se apegando às coisas também materiais, e aí você não passa para um lugar que é melhor, porque seu espírito vai descansar, né? Fica ainda nesse. Não vamos falar karma? Pode ser karma, né? Não é karma, mas nessa perrenga da vida, né? Porque o seu espírito está continuando ali. Então, assim, gente, tanto trabalho, espero que nós três encontremos lá do outro lado. Não certo, mas não, você não vem não, que eu vou atrás de você. Não, tudo bem, não, porque daqui, eu acho que eu quero ir direto para a Pleiades. Venha, não. Vai com certeza. Vai. Foco, força e fé. Não, mas é porque agora me veio hoje eu ainda comentei sobre isso num áudio, porque eu tenho uma cliente que passou agora por um processo de desencarne agora por esses dias mesmo na família, e aí depois ela trouxe um áudio, né, comentando que no finalzinho ali, né, dos dias ali do corpo físico, o espírito comentava sempre que estava vendo uma filha, né? Uma filha, né? Você não tá vendo fulana? Cumprimenta fulana. Por que você não tá falando com sua mãe? Por que você tá falando com a sua irmã? Que é isso, né? E isso é muito comum, né, de acontecer quando tem ali, né, nesse estado terminal ali de situações, o espírito ele já começa a ser ele, desvinculado dessa matéria, né, já entra ali aquele trabalho ali. E hoje eu ainda comentei essa frase porque devido a tudo que chegou, aqui na matéria era duas pessoas que tipo brigavam muito, tinha ali suas
intriguinha ali, suas rixinhas ali, né? E aí, nesse momento de desvinculação, ali de preparação, era justamente esse espírito que já tinha desencarnado antes, que estava ali preparando, né, esse novo espírito que já logo faria ali a desacoplagem do corpo. E aí, de imediato, assim, a minha cliente ainda ficou meio que assustada, né? De tipo, nossa, mas justo esse que sofreu tanto por essa pessoa aqui. E aí a minha resposta foi exatamente essa que a Stephanie trouxe. Quando a gente vê isso acontecendo, a gente percebe o quanto a gente ainda está aqui pequeno, né? Quanto a gente ainda está aqui, às vezes, uma briga no trânsito, uma fechada que eu te dá, uma olhada que uma pessoa te dá, uma palavra que a outra fala que não te agradou. E aí a gente vai se apegando nessas coisas ali e a gente acaba perdendo essa essência dessa eternidade, dessa função, né? Que cada qual a gente passa aqui, né? Ou cada pessoa que a gente encontra aqui, nada mais é do que os processos de experiência que chega pra gente, né? E engraçado porque você tá falando sobre essas coisas, gente, que é tudo coincidência, viu? Esses vídeos chegam pra gente assim aleatório, tudo por coincidência. Hoje também, É inclusive, a me rede chegou social ouvindo a nossa conversa, ouvindo o nosso podcast futuro, entendeu? Isso. isso. E é porque, com certeza, o Google é já nosso best aqui, né? E aí eu ainda ouvi um vídeo hoje exatamente falando isso, que é aquela parte. Não sou muito assim de saber certinho as partes bíblicas, né? Mas é aquela parte que falava tudo coopera para os bens, para o bem daqueles que amam a Deus e Adeus. têm um propósito, Uhum. em prol de um propósito. Então, mas é muito isso, tudo coopera para o seu bem. Quando a gente entende isso, a gente meio que já sai assim de uma grande bolha, né? Parece que estoura essa bolha assim. Quando eu comecei a entender isso, aí sim, muitas coisas começaram a fazer sentido para mim, nessa questão de eternidade aí. Sim, essa questão, você trouxe, né, essa coisa do, putz, essa pessoa aqui estava desencarnando e logo essa outra que veio atrás dela para poder ajudar nessa questão do desencarne, coisa esquisita. E aí me veio uma analogia na cabeça que é, imaginem vocês que nós somos esses espíritos eternos, mas que entre vidas nós ensaiamos alguns papéis. Então, imagina como se todos nós fôssemos atores e atrizes, e aí, nessa vida aqui, nessa peça de teatro, a gente vai encarnar aqui três irmãs. E aí, quando termina essa peça, quando ela sai de cartaz, nós não somos mais três irmãs, somos nós, aqui, seres, espíritos. E aí vai começar uma outra cena, vai começar uma outra peça. E nessa peça, nesse enredo, nós não somos irmãs. Somos pessoas que se encontraram que não se gostam, não se bicam, são muito iguais ou muito diferentes, seja lá qual for o motivo, não se dão bem. Quando essa peça sai de cartaz, o personagem também sai. Não tem motivo para continuar interpretando o papel, sendo que você não está mais fazendo aquela peça. Você não está mais sendo remunerado por aquilo, não tem mais público ali para te ver, não tem mais ninguém nos bastidores, não tem ninguém no palco, não tem ninguém no teatro, não tem ninguém ali. Não tem ninguém nem para contracenar com você. Você vai escolher continuar interpretando um papel, porque é isso, são papéis. E aqui, todos nós estamos interpretando papéis. Às vezes você não se dá muito bem com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu tio, com a sua filha, com seu filho. Às vezes isso acontece, gente. Uhum. Assim como às vezes acontece, a gente se dá muito bem com esses personagens. E isso são experiências que a gente tem aqui. É uma coisa que eu brinco muito, não sei nem se eu já falei aqui no podcast, mas que eu brinco muito, mas que tem um fundo de verdade, que eu falo, gente, eu amo o meu pai incondicionalmente, mas a gente não se gosta. Porque a gente não tem coisas em comum. E, Sim. e em termos de como é o nome, de se policiar, assim, de agir, nós somos muito parecidos. E, claro, quando a gente vê alguém parecido com a gente aponta o dedo, né? A gente sabe disso, que a gente não gosta da gente, a verdade é essa. E aí eu brinco muito com essa questão, né? Eu falo, gente, não, eu amo meu pai é um cara incrível, meu pai é um cara que
quer aprender de caridade é esse cara aí. Olha, que é um cara que é completamente desligado de espiritualidade. O cara que mais me ensinou nessa vida, que me ensina até hoje. E eu falo isso do fundo do meu coração. Mas eu amo meu pai, mas a gente não se gosta, a gente não se dá bem. A gente não tem coisa em comum. A gente fala ali, sabe quando a conversa não flui, porque a gente não tem que falar? E sempre foi assim. E isso é porque meu pai é ruim, é porque eu sou ruim, é porque... Não, é porque é desse jeito, somos esses personagens aqui agora. Pode ser que em algum momento esses personagens se entrelacem num sentido que eles sejam inseparáveis. Mas nessa peça que eu estou vivendo aqui hoje, eu não sou assim com meu pai. Mas isso também não me impede de olhar para isso de uma outra forma. Então, essa coisa do sermos espíritos eternos é muito incrível por causa das inúmeras possibilidades. Encarnados e desencarnados. Porque aí a gente vê o quanto que a gente é um grãozinho de areia, o quanto que algumas experiências são tão ínfimas diante do eterno e diante do todo. E aí, é claro, né, a Stephanie trouxe isso muito sabiamente no início, que é, falando essa frase aqui, que nós somos espíritos eternos, talvez a gente esteja enfiando o dedo numa ferida sua profunda. Talvez a gente esteja desafiando muito o teu sistema de crenças. Talvez você seja a pessoa que não acredita nisso, em reencarnação, em ser espírito eterno. Não, não sei. Seja qual for a sua crença, coloca aqui nos comentários que a gente adora trocar sobre esse tipo de coisa. Mas fato é que pensar desse tipo de jeito aqui é muito agregador para nós enquanto seres únicos que nós somos. Porque isso abre precedente para que a gente possa aprender eternamente, né? E engraçado, Babi, que você está falando, e aí me veio muito uma frase que eu sempre me policiei muito para essas questões de mãe, né? Porque eu sempre tive muito enraizado para mim que eu não quero ser uma mãe obsessiva com a Lilian, né? Quem não sabe, Lilian é minha filhinha, minha pequena ET, de 10 aninhos. Então, eu sempre trouxe esse autoconhecimento muito para isso, né? E no começo, quando ela era mais pequenininha, assim, muito, quando ela era menor, a gente vai criando sobre os nossos pais, né? Essas imagens dos heróis, né? O herói, né? E o herói que não erra, o herói que não tem defeito. E aí, mesmo depois de adulto, quando um pai te magoa, aquilo fica gigantesco, né? E aí, para Lilian, eu sempre falo para ela muito essa consciência de que eu sou sua mãe aqui e agora. Hoje, eu estou no seu papel de mãe, aqui e agora. Para que não crie isso internalizado. Por quê? Porque a gente não cresceu assim. Então, a gente internalizou tudo. Então, se às vezes faz algo, às vezes fala isso aqui, se torna, sabe, assim, uma coisa gigantesca. Ou às vezes, né, não só de lá para cá, como de cá para lá, entre os nossos relacionamentos, né? Seja pai, mãe, filho, irmão, marido, mulher, sogra, sogro, inimigo, inimiga, né? Então, seja quem for, a gente internaliza tudo isso e traz muito para o pessoal. Então, desde pequena, eu já enraizo isso nela, de que nada é pessoal. Eu estou nessa posição aqui e agora, porque hoje, nesta roupagem aqui, eu estou agregando para esse crescimento dela, e ela escolheu isso para ela. Então, ela escolheu porque eu tinha algo para poder agregar para ela. E na outra, tudo bem. E eu ainda brinco com ela, quando às vezes ela fala, mãe, mãe, mãe. Eu falo, não, menina, vai chamar as outras mães. Eu, hein? Quantas mães você já teve? Tá doida, hein? Só mãe, mãe, mãe. Mas é porque é isso. Porque quando você para ter essa consciência de, tá, quantas mães? Quantas mães eu já tive até aqui? Quantos espíritos foram necessários para que cada um trouxesse sua contribuição para que hoje eu estou aqui? Para que hoje eu estou na roupagem de Fabiola, né? E todo mundo assusta, né? É engraçado. Como eu tenho muito forte a Sheila no campo, né? Então, assim, eu sempre tenho o hábito de falar, eu estou como Fabiola, eu já tenho esse hábito há um tempo, né? E às vezes a pessoa vê eu falando, estou como Fabiola, e o povo faz assim. Doida. Surtou. Tipo, o que que essa garota tá falando? Como assim? Mas é isso, né? Hoje eu estou aqui como Fabiola, né? Hoje eu estou como terapeuta.
Fabiola, antes de passar para a Babi para ela finalizar, isso que a Babi trouxe é muito real e que você também trouxe da personagem, né? Somos personagem, vestindo essa roupa de Stephanie, de Bárbara, de Fabiola, e quando a gente percebe isso, a gente vai começar a baixar as barreiras mesmo. Simba começou a brincar, tá, gente? Estão ouvindo aí, né? A gente vai começar a baixar as barreiras. E aí a gente entende que. Eu até coloquei hoje no Instagram umas caixinhas que eu estava respondendo, que nada, não existe julgamento, não existe certo e errado, existe as experiências que a gente vai carregar ao longo da nossa vida. Porque quando você entende que você é um espírito eterno, tudo que você faz, passa, sendo experiências boas ou não, isso vai te ajudar a evoluir. E aí expandir a sua consciência e trazer isso para o seu registro, né, da memória lá do seu espírito que é eterno, que está aqui só para experienciar. E lembrando que nós somos esse fragmento aí do Criador, né? Então, o Criador espalhou cada um de nós aqui para experienciar essa matéria. E aí, cada um de nós estamos experienciando essa matéria assim, da forma da consciência de cada um, né? Nós somos consciência dele. Quando todo mundo relembrar que somos essa consciência, não vai ter julgamento, não vai ter raiva, não vai ter esses sentimentos que impedem da gente acessar essa sabedoria que está dentro de nós e que está além de nós, né? Vamos dizer assim. Então, eu queria falar isso, para que a gente possa aprender a realmente a trazer leveza nesses processos da vida, né? E igual a Babi trouxe sobre a questão do pai, você consegue hoje olhar para ele com amorosidade, né, Babi? Entendendo que não é nada pessoal, que se encarnaram na mesma família ali por algum motivo, mas que hoje cada um tem a sua maneira de ver. Então, assim, enquanto a gente mudar a perspectiva da vida, acho que as coisas podem ser muito mais leves, os finais podem ser mais leves, a vida pode ser mais leve. Então, eu estou sendo muito convidada para esse lugar da leveza, né? Reconhecer que eu sou espírito eterno e eu escolho experienciar essa vida com leveza e com merecimento e com muita abundância, né, gente? E você falando, Fanny, é só aqui um adendo de que quando a gente traz a nossa consciência de que nós somos esses espíritos eternos aqui vivendo a experiência, seja aquilo que você estiver passando agora de bom ou de ruim, não que a gente esteja invalidando a sua dor, porque a dor do processo ela é importante e ela é válida, Sim. porque tem processos dolorosos, né? Mas saiba que esse processo em que o seu espírito escolheu você passar, ele não é um processo infinito. O espírito é uma alma eterna, né? Nós somos Sim. espíritos eternos, mas o seu processo não é. Então, se hoje você está passando por algum processo difícil, saiba que esse processo ele tem algo a te ensinar. Adentre na experiência dele para que eles passe, para que você passe para o próximo nível e não traga para si o peso da culpa desse processo. Aprenda a trazer essa leveza. Até Eu adoro porque que uma complementa a outra, mas vai, uma anda. complementa a outra. Até porque a culpa, ela não serve de nada. A culpa só paralisa, gente. Culpa não cria Exatamente. nada, não manifesta nada de bom, não agrega em nada. A culpa, ela só coloca a gente no nosso lugar, bem paradinho, nem vai nem volta, nada acontece e a gente não aprende nada com isso. E essa E a questão gente de fica preso no passar passado, né, Babi? Pode falar. para sempre no passado, né? Sem poder olhar para as inúmeras possibilidades que nós temos como espíritos eternos. E essa coisa que a Fabi trouxe, ela é muito importante de a gente poder mergulhar nos nossos processos, porém sem se entregar a eles. Porque a gente precisa entender que esses processos eles são pontuais. Então, é também se perguntar por que é que eu ainda escolho cocriar isso na minha vida? E se não faz mais sentido, então levanta a poeira, dá a volta por cima, como é que eu posso pedir ajuda, como é que eu posso sair daqui? Se eu, beleza, já cocriei isso aqui, eu já aprendi o que eu precisava, então como eu posso cocriar uma nova realidade para mim? E essa é uma das maravilhas de sermos espíritos eternos, é por isso que eu amo falar de espírito, eu amo o mortinho básico, gente, a gente é top, né? Eu amo. E é isso, gente, segue a gente aqui, curte. Enroladinho, mas assim, tem hora que eles não passam raiva, mas eu amo. Fazer o quê? Eles também estão no processo deles. Também E a estou no gente no processo. nosso. Às E a vezes eu me gente. irrito,
né? Não, aliás, passou os processinhos aí, mas tá tudo bem. Também é o meu processo de aprendizado. Também é o seu processo. Exatamente. Foi uma escolha. Só falo isso. Tchau, beijo. Exatamente, acabei de receber isso, né, gente? Pum! É uma escolha. Pum. Então, ó, Beijos. beijo e até a próxima, né? Daqui uma semana temos outros já. Beijos.